sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares discutiram a mensagem do governo que cria o Fundo Estadual do Trabalho, com o objetivo de financiar políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda. O fundo vai receber recursos do CETERD, o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, do Fundo de Apoio ao Trabalhador, da arrecadação de multas de sentenças judiciais, além de doações. A Secretaria de Trabalho e Renda vai ficar responsável pela administração do fundo e as contas da gestão devem ser enviadas de 3 em 3 meses ao Conselho. Primeiro, ele avança na possibilidade de trazer recursos federais para o governo do Estado, porque já é uma praxe, por exemplo, de que nós tenhamos em outras áreas, como saúde e educação, a transferência de recursos federais de fundo a fundo. Se o fundo estadual não fosse aprovado, em tempo hábil, a gente perde a oportunidade de configurar melhor os CINES e apresentar novos programas de ampliação e fomento ao trabalho. O Fundo Estadual do Trabalho recuperará a capacidade do Estado em dar mais e novas áreas de trabalho, principalmente na formalidade. Foram incluídas no texto 46 emendas apresentadas pelos parlamentares. Entre elas, emendas dos deputados Valdec Carneiro, Mônica Francisco e Carlos Mink, que garantem financiamento para projetos da FAETEC, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, e programas de qualificação profissional. Os recursos do fundo devem também fomentar o empreendedorismo e a economia popular solidária, com prioridade para a população negra, mulheres e jovens. O texto aprovado segue agora para a sanção do governador. Seja no campo da qualificação profissional, seja no campo da economia popular, nós conseguimos aprovar emendas que destinarão parcelas desse fundo do trabalho a melhoria das condições de formação do trabalhador, o que eleva as suas chances de empregabilidade, por óbvio, né? Quanto mais qualificado, quanto mais melhor formado tecnicamente na sua especialidade, mais chance ele tem de alcançar um posto de trabalho, assim como reconhecer um setor da economia muitas vezes esquecido, mas que gera trabalho, gera renda em muitos lugares do Estado, que é o campo da economia popular, que será também alcançado, será também fomentado com recursos desse Fundo do Trabalho. Passou pelo primeiro dia de discussão a mensagem do governo, que estabelece diretrizes para a Lei Orçamentária Anual de 2020. O projeto da LDO estima uma receita líquida para o ano que vem de 63 bilhões de reais e uma despesa de 74 bilhões de reais, gerando um déficit estimado em 11 bilhões. O texto volta a ser discutido na sessão plenária desta quarta-feira e depois poderá receber emendas dos parlamentares. Estamos cumprindo o prazo e discutindo como tem que ser o orçamento, de modo que o orçamento que façamos para o próximo exercício seja compatível com o que será realizado. Uma deficiência das legislaturas anteriores era justamente realizar um orçamento que era incompatível com aquilo que era realizado na prática, absolutamente discrepante. Então nós estamos tentando equacionar isso, fazer um orçamento para o próximo exercício que seja o mais próximo possível do realizável, e eu tenho convicção que dessa forma a gente consegue contribuir através da Casa Legislativa para a reedificação financeira do Rio de Janeiro. As operadoras de TV ou internet por assinatura podem ser obrigadas a compensar os clientes toda vez que o serviço for interrompido por mais de meia hora. Essa compensação deve ser feita na fatura do mês seguinte à interrupção. O projeto do ex-deputado Bernardo Rossi recebeu 2 emendas e agora retorna às comissões. A proposta da deputada Marta Rocha autoriza a Polícia Civil do Rio a ceder armamento e munição para órgãos estaduais, federais e municipais, como o Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça do Estado. A solicitação deve ser feita ao chefe da Polícia Civil do Estado e o empréstimo só pode ser autorizado se não prejudicar as atividades da corporação. O projeto recebeu 5 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. O que a gente está pedindo aqui é apenas uma organização desse protocolo de solicitação. Esse empréstimo é a título precário, uma vez que o servidor sai daquele órgão, obrigatoriamente tem que devolver imediatamente à Polícia Civil. Essa decisão de empréstimo passa pelo crivo do chefe, hoje secretário de Estado da Polícia Civil, e houve também sempre o coordenador da Cefaz. Já o deputado Max Lemos pede a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o serviço de distribuição de gás no estado do Rio. A proposta foi aprovada. O que nós precisamos apurar, primeiro o serviço que é feito pela SEG Rio, agora Naturge, que mudaram de nome. Por que você só tem apenas uma empresa para fazer supervisão? Saber por que demora tanto?
Saber por que não implanta novas unidades de abastecimento de combustíveis em determinadas regiões. Saber por que o sistema de dutos não foi ampliado. Nós precisamos saber por que demora tanto o atendimento, enfim, é uma amplitude grande. E, principalmente, nós precisamos saber com clareza como anda a negociação para renovar a permissão ou concessão da Naturge. Pessoas com visão monocular, ou seja, que tenham cegueira em um dos olhos, podem ser consideradas deficientes. Com isso, elas terão direito a todos os benefícios e programas destinados às pessoas deficientes do Estado do Rio, como, por exemplo, o passe livre em transportes intermunicipais. O projeto do deputado André Siciliano e do ex-deputado Geraldo Pudim foi aprovado em segunda discussão e agora depende da sanção do governador para se tornar lei. Um projeto que visa dar garantias às pessoas que têm essa deficiência e respeitando também os cegos. Então, nós fizemos uma emenda de comissão que atendeu os dois lados e o projeto foi aprovado em segunda. A gente espera que agora que o governador possa sancionar. E a deputada enfermeira Rejane quer garantir às mulheres do Estado o direito a receber assistência de uma enfermeira obstétrica ou de uma doula de sua escolha em maternidades, casas de parto ou hospitais da rede pública ou privada. As unidades de saúde devem permitir a entrada e permanência das profissionais, desde que solicitada pela gestante, sem ônus ou criação de vínculo empregatício. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda discussão. Unidades de saúde de emergência e pronto atendimento do Estado podem passar a exibir um quadro de aviso com fotos de animais peçonhentos, como serpentes, aranhas e escorpiões. O aviso também deve citar os sintomas provocados pelo contato das pessoas com esses animais. O quadro deve ficar em local de fácil visualização para pacientes e profissionais da saúde. O projeto do deputado Gustavo Tutuca recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Essa sugestão de projeto de lei chegou justamente por profissionais da área de saúde que identificaram que a população chegava no pronto-socorro e não conseguia identificar qual animal tinha sido vítima. Isso dificultava o diagnóstico e também a medicação daquele paciente. Então, com isso a gente espera que as pessoas consigam identificar, muitas das vezes, o animal que a pessoa sofreu o ataque e consiga facilitar o diagnóstico. Os órgãos estaduais da área de ciência e tecnologia, como universidades e unidades da FAETEC, podem ser considerados essenciais da administração pública. Com isso, fica proibida a suspensão de serviços públicos prestados por concessionárias nesses locais. A proposta do deputado Welbert Rezende inclui essas instituições na lei que já garante a continuidade dos serviços em órgãos da segurança pública, educação e saúde. O projeto foi aprovado em primeira discussão e precisa passar por mais uma votação no plenário. A FAETEC, assim como a UERJ, a Fundação CCERJ, elas são ligadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia. E quando nós íamos falar que era uma unidade educacional, eles falaram, não, negativo. Essa é ligada à Ciência e Tecnologia, a gente pode cortar energia. E aí fizemos agora essa emenda na lei, garantindo assim as unidades ligadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia também, que não pode ter o fornecimento de energia elétrica cortado. No expediente final, o deputado Luiz Paulo cobrou da Secretaria de Fazenda medidas que diminuam a carga tributária do Estado do Rio. Não existe turismo sem gastronomia. E a carga tributária que está incidindo contra os bares e restaurantes está fazendo desempregar muito, né? Esse setor está desempregando muito e muitos restaurantes fechando. Porque essa carga tributária é descomunal e absolutamente diferente da de São Paulo. Além de uma anarquia tributária. Se você pede um suco de fruta, de caixinha, você vai pagar 4% de ICMS ao dono do restaurante. Se for um suco de laranja, é 25%. Então é uma maluquice, é um hospício tributário. Já o deputado Chico Machado pretende acionar o Ministério Público para apurar possíveis irregularidades no Centro de Convenções de Macaé, que foi interditado pela Defesa Civil do município. Fui municiado durante esse período com informações sobre um contrato assinado em 2016, 16 de janeiro de 2015, aliás, com a empresa Mississippi Empreendimentos S.A. e o município de Macaé, no valor de mais de 14 milhões e 600 mil reais. Então, pouco mais de 2 anos depois dessa obra,
2 anos e meio, como que essa obra é interditada pela Defesa Civil Municipal? Eu agora quero saber, porque nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público, o que o prefeito, o Aloysio dos Santos Júnior, fez dessa obra. A deputada Alana Passos relatou a morte de uma criança no Hospital Infantil de Queimados, que não conseguiu transferência para outra unidade de saúde. A parlamentar prometeu apurar o caso. É uma vida. E quantas Arielas precisam morrer? Quantas? E o que depender de mim, a Ariela Flor, ela vai ser honrada e ela vai ser lembrada. E, infelizmente, ela vai servir de exemplo, porque eles vão ser cobrados, e outras crianças não mais padecerão. O deputado Valdec Carneiro criticou a ausência de diretrizes do atual governo para a elaboração de uma política de segurança pública. O parlamentar quer que o Ministério Público apure a participação do governador em operação policial feita no município de Angra dos Reis. Nós temos na Polícia Civil e na Polícia Militar quadros do maior valor, gente preparada, conhecedores no tema da segurança, com expertise bélica, com expertise estratégica, enfim. É preciso tirar proveito dessa inteligência. Para isso é preciso investir em quê? Em informação, em planejamento, em tecnologia, para potencializar essa inteligência. Nós somos signatários com outros deputados e deputadas de uma representação do Ministério Público para que o Ministério Público faça essa apuração, mas infelizmente eu não tenho resposta para você. Eu não posso me contrapor, não posso criticar a política de segurança do governador Witzel, porque até agora ele não tem nenhuma. Já os deputados Marcelo do Seudino e Rodrigo Amorim parabenizaram o governador Wilson Witzel pelas operações da Polícia Militar em Angra dos Reis e no Complexo da Maré, no Rio. Quando você vê um governador que vai para o embate, que vai para a guerra, que vai para o fronte para sentir o que a população está sentindo, é recriminado. Aí não é aí quer fazer denúncia. Pelo contrário, tem que parabenizar o governador que foi para uma cidade, vai para lá, para Angra dos Reis, uma cidade linda e maravilhosa, que tem tudo para viver de turismo, mas a população está deixando de ir para lá. Portão-fuzil tem que ser abatido na mesma forma, com a mesma reação e com a mesma força com a qual está impondo o terror à sociedade. O Estado tem poder de coerção. O Estado tem que exercer a política de segurança pública, claro, com inteligência, com educação, mas principalmente com enfrentamento. E isso o governador Wilson Witzel tem feito. Está resgatando a autoestima da tropa, valorizando a atividade profissional, policial e principalmente dando a segurança jurídica, respaldado por essa casa legislativa, à atividade policial.